Hoje nosso assunto são os números racionais. Até então nós estudamos números inteiros, naturais inteiros. Os números inteiros, aqueles que nós vimos positivos e negativos. Mas tinha uma observação que em determinadas situações, quando a gente precisava dividir um número natural ou um número inteiro por outro, não dava um resultado exato. Por exemplo, se eu divido 7 por 2, vai ficar 3, só que vai sobrar 1. Ou seja, se eu quiser dividir esse 1, ainda que sobra, vai ficar metade. 7 dividido por 2, então, são 3,5. Esse 3,5 ou 3,5, ele não está inteiro. Esses números com vírgula, então, nós chamamos de números racionais, que é representado pela letra Q. Esses números, então, em forma de fração, são todos números racionais. E eu posso pegá-los e transformar em número com vírgula ou números decimais. Em algumas ocasiões, quando eu faço essa divisão, o resultado vai dar exato. Em outras, o resultado não vai dar exato. Vamos para alguns exemplos. Ó. 7,5. Aqui eu vou dividir 7 dividido por 2. 7 dividido por 2. Qual é o número vezes 2 que dá 7 ou próximo de 7, sem passar? 3. 3 vezes 2, 6. Para chegar em 7, 1. Até então, quando acabavam os números aqui, a gente parava. A partir de agora, como a gente quer um número que dê realmente uma melhor noção sobre o resultado, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Sobrou o resto e eu quero continuar a conta, eu passo a vírgula no quociente e baixo zero. Aí eu vou continuar. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Agora sim, 3,5 é o resultado. Vamos então agora. 13 dividido por 4. Vou dividir 13 por 4. 13 por 4 dá 3, porque 3 vezes 4, 12. 12 para chegar em 13, falta 1. Mesma situação. Acabaram os números para baixar, mas sobrou o resto. Se eu quiser continuar, o que é que eu faço? Vírgula no quociente e baixo zero. 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar em 10, 2. Ainda não deu zero no resto aqui. Eu quero continuar ainda. Vou baixar mais um zero. Não devo colocar vírgula aqui porque já tem uma. Não tem necessidade. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Agora sim posso parar. 3,25. E finalmente, 3 dividido por 5. Nessa situação aqui, perceba que eu vou dividir 3 por 5. Já no início, o número é menor que ele. Eu não teria como dividir de forma inteira. Mas aí o que é que eu faço? Se já no início o número é menor que o divisor, eu já coloco 0, e acrescento 0 no dividendo, para poder continuar. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Toda vez, então, que o dividendo for menor que o divisor, para fazer a conta de dividir, eu já vou ter que começar com vírgula 0, 0,6. Todos esses aqui eu consegui chegar até onde o resto fosse 0. Só que nem sempre eu vou conseguir. Perceba aqui, 4 dividido por 3. Eu vou dividir 4 por 3. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar em 4, 1. Acabaram os números e sobrou o resto. Qual é o nosso acordo? Passo vírgula no quociente e abaixo zero. Ficou 10 por 3, dá quanto? 3, porque 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Aí ainda sobrou o resto. Vamos de novo. Mais um zero. Não preciso colocar nada aqui. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. De novo, resto. Vou colocar mais um zero. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Vocês devem ter percebido que não importa até quando eu faça isso. Aqui sempre vai ficar 3, 3, 3, 3 infinitamente. E aqui sempre vai sobrar o mesmo resto. E eu não vou conseguir chegar até o resto zero. No caso, esse número decimal, ele não é exato. Aqui vai ser infinito.
esses 3 pontinhos, as reticências, indicam que o número é infinito. E o número que vai sempre se repetir aqui é o número 3. Então, aqui ficou 1,333 infinitamente. Vamos lá, 21 dividido por 6. 21 dividido por 6, quanto é que vai dar? Vamos fazer a conta, 3. 3 vezes 6, 18. 18 para 21, 3. Aí o que é que acontece? Acabaram os números, mas sobrou o resto. Passa a vírgula e o zero. 30 dividido por 5, por 6, aliás, dá 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Opa! Resto deu zero. Não preciso continuar. Esse resultado 3,5, ele é exato. Se ele teve fim, então ele é exato. Diferente desse aqui que não foi exato. Vamos fazer o teste aqui com esse. 6 dividido por 9. 6 dividido por 9. No início já é menor. Qual era o nosso acordo aqui? Quando o dividendo já for menor, eu já vou colocar vírgula. 0, vírgula para começar. E o zero aqui. 60 por 9 vão dar... Qual é o número vezes 9 que dá 60 ou perto de 60? 6 vezes 9, 54. Para chegar em 60, 6. Sobrou o resto, eu vou continuar. Já tem vírgula, só preciso baixar o zero aqui. 60 por 9, 6 de novo. 6 vezes 9, 54. Para 60, 6. Vixe, já dá para perceber o que vai acontecer. 60 por 9 dá 6. 6 vezes 9, 54. Para 60, 6. Aqui é infinito. Esse número não é exato. E o número que não está... E esse 6 aqui vai se repetir infinitamente. 0,666. Não importa até quando eu continue essa conta. Esses números não exatos, em que um número ou mais, um algarismo ou mais, fica se repetindo, é chamado em matemática de dízima periódica. Então, dízima periódica é quando eu tenho esse resultado, ó, um número decimal com vírgula, infinito, certo? E que fica se repetindo. Por exemplo, aqui, ó, 1,333. Eu sei que o próximo número é 3, depois 3, 3 e assim por diante. 0,777. Eu sei que os próximos números vão ser 7, 7, 7. 1,23, 23, 23. Nesse caso, eu tenho dois algarismos se repetindo, o 2 e o 3. Aqui, ó, 4,787878. Eu sei que os próximos números são 7, 8, 7, 8. Aqui quem está se repetindo é o 7 e o 8. E aqui, ó, 2,456, 456. Nesse caso, eu tenho 3 algarismos se repetindo. Todos esses números são chamados de dízimas periódicas, porque ele é um número com vírgula, infinito, e que os números estão se repetindo. Nessa dízima, esse número que se repete é chamado de período. Por exemplo, aqui, ó, o período é o número 3, porque ele está se repetindo. Aqui o período é o número 7, que ele está se repetindo. Nesse caso se repetem o 2 e o 3. Então o período é o 23. Aqui quem se repete é o 7 e o 8. Então o período é 78. E aqui quem se repete são 4 algarismos. O 4, o 5 e o 6. Eles são o período. Então período é o número que se repete. Agora eu quero ensinar vocês outra forma de você escrever esse número aqui sem estar precisando se repetir. Você faz o seguinte, por exemplo, 1,333. Você escreve 1, coloca o período só uma vez. O número se repete só uma vez. Mas aí você vai e coloca um traço em cima. Esse traço em cima significa que esse 3 vai se repetir infinitamente. Por exemplo, aqui, ó, 0,777. Aí eu faço 0,7. E coloco o traço em cima do 7 para dizer que o 7 se repete infinitamente. 1,232323. Aí eu vou 1, Quem está se repetindo é o 2 e o 3. Então eu passo o traço em cima do 2 e do 3, porque eles que se repetem infinitamente. Mesma forma, 4,78. Em cima do 7 e do 8 eu coloco o traço para indicar que ele é uma dízima periódica. E finalmente aqui, ó, 2,456. E tenho 3 números que se repetem. Então, em cima dos 3, eu passo um traço para dizer que esse número
ele é uma dízima periódica.